Olá, eu sou Arthur Estevam, estamos hoje na Cast Up com o podcast Rota da Saúde. E hoje temos o prazer de receber aqui Dr. Diogo Macedo. Por favor, se apresente aí para nossas câmeras e para nossos convidados. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Diogo, eu sou médico integrativo e vim aqui um pouquinho para falar sobre saúde e outras coisas mais com vocês. Maravilha, maravilha. Medicina integrativa é algo que eu tenho visto bastante nas redes sociais, tenho acompanhado. Minha esposa está sempre me mostrando alguma coisa, jogando uma piadinha. Você já vai explicar melhor do que se trata. Mas como você veio parar na medicina integrativa? Fala um pouquinho pra gente. Rapaz, a minha história, assim, eu sou pediatra de formação, tá? Escolhi pediatria desde o início da faculdade. E depois acabei na parte de gestão hospitalar, já fui subsecretário de saúde, diretor de hospital, diretor de UPA. Na minha cidade, eu já fui diretor de todas as urgências da cidade, que foi, na verdade, que me fez levar a ir para a medicina integrativa, né? Porque você imagina diretor de hospital, como é que é a sua vida? 2 telefones, 2 carregador reserva, né? A vida do inferno, secretário te perturbando, juiz te perturbando, todo mundo te perturbando. E aí tu leva uma vida que como era a minha vida? Estressado, né? Sedentário, né? E aí cada um tem uma válvula de escape, vamos dizer assim. Qual era a minha? Aqui é água, né? Mas era uma cervejinha. E aí todo dia uma cervejinha, para relaxar no final do dia. No final até trouxe umas fotos aí para ilustrar. Eu cheguei a 115 quilos. E eu sou nanico, você já percebeu? Com essa altura hoje? Pode falar? Pode falar. 1,71 m. Com 115? E aí, eu fui procurar meu primo, que inclusive atende aqui no Rio, na Barra, que é nutrólogo e médico integrativo também. Você e sua clínica são de onde? Petrópolis, que é região serrana. Cidade mais tranquila, mais friozinho. Isso. E aí eu procurei o meu primo, Thiago, né, que é nutrólogo e médico integrativo também, para cuidar da minha saúde. Não conhecia nada de medicina integrativa, absolutamente nada, né? Que não é uma medicina nova, já tem no Brasil 25, 30 anos. E aí ele pediu aquele bando de exame que é hoje que eu peço na minha rotina e eu fiquei super assustado. Procurei ele, né? Vim fazer uma consulta aqui na Barra e aí, assim, a minha filha hoje tem 6 anos, a minha esposa estava grávida dela, isso, assim, ficou bem marcante na minha vida, porque eu ia fazer a consulta online e ele falou assim, não, você vai descer, porque eu preciso conversar contigo pessoalmente. E aí eu fiz o que todo mundo paciente olha, né? Olha o exame, né? O valor de referência. E eu vi que estava tudo fora. Todo ferrado, mas eu não sabia do que se tratava. Fui pro Google, e o paciente faz, né? O que é fibrinogênio, o que é interleucina, o que é... E aí, cara, ele chegou para mim e falou assim, Diogo, deixa eu te falar. O pai dele, né? Meu tio, tipo, morreu de infarto. Meu pai morreu de infarto. Nosso avô de AVC. Né? Eu com um estilo de vida sedentário, obeso, bebia, só faltava fumar, que era a única coisa que eu não fazia de errado. Ele, cara, vou ser bem claro para você, isso foi uma frase que me marcou muito, e ele nem sabe disso. Ele falou assim, cara, se você não se cuidar, você não vai ver sua filha crescer. Aí eu tomei a primeira pancada. Passaram-se, assim, sei lá, 20 dias, eu tive um chá de fraldas em casa, amigos e tal, o meu chefe estava junto, ninguém sabe dessa história. E todo mundo reunido lá, batendo papo, e ele chegou para mim e falou assim, ele é já um senhor já, né? Legal isso tudo aqui, né? E tal, mas eu vou falar uma coisa para você, Diogo, do jeito que você tá levando sua vida, você não dança 15 anos com a sua filha. Cara, sabe o que eu fiz da minha vida? Eu pedi demissão. Eu era diretor do maior hospital da cidade, entendeu? Pedi demissão, falei assim, cara, não quero mais isso para minha vida. E aí comecei a me cuidar. E aí ele começou a me explicar, você toma isso para isso, isso para isso. Por quê? Eu sou médico, eu queria entender. Ele, cara, lê sobre isso. Então ele foi o meu mentor, vamos dizer assim, né? Sim. Me trouxe para esse lado. Direcionamento. Isso. E aí eu comecei a ler, estudar. Aí veio pandemia. Aí eu falei, cara, quer dizer que tem um jeito da gente... que é o princípio da medicina integrativa, né? Assim, de cuidar mais da saúde, não ter foco só na doença. Né? Uma abordagem completamente diferente daquela que a gente aprende na faculdade. E eu fiquei apaixonado, cara. E aí, assim, eu me reinventei depois de muito tempo de formado, caí para dentro, estudando, fazendo uma pós atrás da outra, e agora estou aqui. Começando a caminhar. Começando a caminhar, né? Mas eu acho que já diminuiu um pouquinho de 115, né?
Hoje eu tô com 90, mas assim, eu mudei a composição corporal Não, por favor, completamente. Claro que já mudou bastante. Passou já, nem vi. Passaram alguns spoilers das fotos aí, né? Não, mas agora me diz uma coisa, que me importa, né? E com certeza vai fazer aí, vai trazer esclarecimento para todo mundo que está assistindo. O que é a medicina integrativa? O que ela trabalha? Porque se é integrativa, eu já posso prever que tem muita coisa envolvida, né? Não é algo que trabalha somente uma área da medicina. Exatamente. Por favor, nos explique com mais detalhes. Isso, assim, primeiro que não é... Existe muito preconceito, que o nome, a palavra já diz, né? Preconceito. É o teu conceito antes de conhecer, né? Então, assim, o que a medicina integrativa propõe? É o básico, que não é nenhuma invenção. Nós somos holísticos, né? É um conjunto de cada coisa. Então, a gente tenta propor práticas tradicionais, né, envolvendo outras práticas não tradicionais, uma busca de melhorar a qualidade de vida. E também uma outra coisa bem legal, diferente da medicina tradicional, que a medicina tradicional, o foco todo é na doença ou no controle de sintomas. Sim. Eu tento buscar a causa, se possível, para eu tratar a causa. Falar assim, quantos anos você tem, desculpa? 35. 35. Aí vamos dizer... Você do nada, o Arthur começou a olhar a pressão, alta do nada. Hipertenso, do nada. Você é jovem, magro, parece que pratica atividade física, ficou hipertenso, você vai num médico, num cardiologista, toma remédio tal, toma, Arthur, isso é o resto da sua vida. Tchau. Peraí, por que o Arthur está hipertenso? É a pergunta básica, é o porquê. Né, que a medicina, e vamos tratar a causa ao invés exatamente, se possível, né, a gente tratar a causa e tirar os remédios, cara. Assim, é gostoso pra caramba de fazer. Seria muito bom pra mim. No fim, eu acho que eu vou fazer vamos trocar telefone. Vou adiantar uma consulta. Eu tenho algumas coisas pra tratar, com certeza. Beleza. Agora, o que ela... É como a gente pensando assim, né? Se a gente fosse, talvez... Se você tivesse que explicar pra alguém totalmente leigo como eu, qual seria, basicamente, a diferença entre a medicina tradicional hoje e a medicina integrativa? Se a gente fosse diferenciar isso de uma forma muito básica, colocando talvez de forma pontuada. Como você me explicaria isso? Isso é exatamente isso que eu te expliquei. Assim, a medicina tradicional, e isso eu vim da... Não existem duas medicinas, sim, né? Mas sim. Isso é historicamente... Tem duas vias, vamos colocar assim? Porque assim, historicamente, o que a gente faz hoje na medicina integrativa já foi o modelo de medicina lá atrás, tá? E... O financeiro, infelizmente, é o que manda no mundo. Você sabe disso. Talvez seja a diferença seja o interesse final das coisas. Exatamente. Então, assim, a indústria farmacêutica caiu para dentro das escolas médicas, né? E aí foi passado a ensinar que a gente deveria, a cada sintoma e sinal que o Arthur tenha, tome o seu remedinho. A indústria tá rica, você tá pobre, né? E tá tudo bem, né? O médico bom é aquele que passa um monte de remédio, né? E a gente trata de uma forma diferente. Não é que eu seja contra remédio, pelo contrário. Eu utilizo muita coisa, tem que ser necessário o medicamento. Mas, às vezes, a gente corrige a causa, né? Buscar a melhora de qualidade de vida, né? Buscar a mudança, né, no estilo de vida como um todo. E esse é o foco. Não é nada antagônico, se complementam, né? São complementares. E dá para viver em harmonia. Dá para levar. Né? Não é como ciência e religião, como as pessoas vinham dizendo que seria antagônico, mas na verdade são coisas que dão para andar assim, em paralelo. Sim. Eu disse a ti que antes de chegar, eu fiz questão de levantar ali os meus... Fiz estudos aí, passei algumas semanas estudando também. Pensei até em aplicar aí, tentar começar a fazer a faculdade de medicina, mas acho que eu desisti. Não, dá tempo, rapaz. Mas agora eu pergunto, e na verdade eu consegui identificar alguns conceitos, na verdade algumas questões na internet, que na verdade provavelmente são preconceitos, e muitos, sobre a medicina integrativa. Reposição hormonal é uma das questões que muitas pessoas trazem dentro da medicina integrativa e procuram, né? Tanto homens quanto mulheres. Tenho muitas mulheres de meia idade na minha família hoje falando sobre isso, né? Muitas mulheres que estão procurando se tratar, se cuidar. Minha sogra hoje, né? Tá lá se cuidando com 60 e pouco, malhando, fazendo e procurando informações sobre reposição hormonal. E vi, por exemplo, muitas pessoas dizendo reposição hormonal causa câncer. É uma verdade? Não é uma verdade? WHI. O que é WHI? Vi lá um pouquinho e não consegui ter tanta informação. Nos esclareça um pouquinho sobre isso. Isso daí, rapaz, hoje a gente está na época da fake news, né? Tudo é fake news, mas isso é uma fake news da época que não existia fake news. Eita, vai. Na verdade, sim, esse estudo que você citou foi um estudo de 1990, tá? Que queria mostrar os benefícios da reposição hormonal na mulher para redução de doença cardiovascular.
tá? Só que isso foi em 1990. E aí começou um estudo amplo, com 15 mil mulheres. E aí ele era para durar 15 anos, então era para terminar em 2005, tá? E ele parou em 2002, porque começou a se ver a relação direta entre reposição hormonal e câncer de mama. Especificamente. Tá? Exatamente. E aí, eu nessa época estava na faculdade, mas assim, os colegas mais velhos falam que, né, eles sofreram assim, um preconceito absurdo, porque assim, o estudo é um estudo, né? A medicina é assim, vem um estudo, você vai fazer um outro estudo para provar o contrário, e ele vai fazer outro, e assim... A ciência, de forma geral, é assim. Exatamente. Só que esse estudo ficou muito marcado, né? E ficou na cabeça, no imaginário popular. Hoje em dia, isso tudo já caiu. E eu vou te explicar por quê. Se pegou 15 mil mulheres, que nesse grupo de mulheres tinham mulheres obesas, tinham mulheres sedentárias, tinham mulheres que fumavam, tinham mulheres que bebiam. Exatamente, todas as predisposições. Então, assim, não tem como você provar. Ciência você tem que provar. Sim. A relação direta, né? E também a forma de fazer reposição. Em 1990, esse estudo ele foi feito com estrogênio equino, tá? Hoje a gente tem reposição hormonal de bioidênticos. O que é bioidêntico? Bioidêntico é o hormônio igualzinho que você produz, né? Sim. Então, isso já caiu por terra, mas infelizmente, assim, o paciente, eu até entendo do paciente, né, ouvir falar, causa... Agora, sim, eu vejo colega o tempo inteiro. Aí, assim, a pessoa parou no tempo, parou de estudar, não existe relação entre reposição hormonal, isso, e câncer, tá? É o contrário. O meu professor, que é o papa da medicina integrativa no Brasil, que é o Ítalo Rachid, que é meu amor da minha vida, claro, depois da minha mulher, né? Mas ele fala que, assim, os hormônios, eles são, assim, os grandes maestros do nosso corpo e é a forma que o nosso corpo tem de conversar entre si. Então, assim, só para desmistificar de uma vez por todas se causa câncer ou não. Você vê, por acaso, uma mulher jovem, é muito mais fácil você ver uma mulher jovem ou uma mulher mais velha com câncer? Uma mulher mais velha, né? A mulher jovem, que está com os hormônios todos em dia, está plena, você vê uma mulher doente para cada 80 mil mulheres, né? 80 mil mulheres saudáveis para uma doente, né? E aí, conforme a mulher entra em menopausa, a cada 10 anos essa incidência vai diminuindo para chegar a mulher com mais de 80 anos, que está mais de 30 anos sem hormônio, essa incidência vai para 1 para 16. Então, quer dizer, não é o hormônio, não é a presença do hormônio que causa câncer, é a ausência dele, é justamente o contrário, entendeu? Mas isso, assim, eu até entendo, como eu te falei, paciente achar. Agora, médico... Colegas médicos, né? Não dá, né? Já foi. Até aproveitando essa pergunta e dizendo... Porque realmente essa conversa tem acontecido aí na minha família e provavelmente outras pessoas dessa faixa etária têm tido essa conversa, né? Principalmente entre as mulheres. Referente à menopausa, você citou sobre a menopausa. Dentro da menopausa, nesse período, o que é interessante as mulheres estarem procurando? Antes da menopausa, talvez fazerem essa reposição hormonal, depois, durante. E você disse que, por exemplo, a reposição hormonal não causa câncer. Ela talvez ajudaria, talvez seja... ajuda a evitar doenças? O que você me diz? Com certeza. Na verdade, assim, eu faço uma brincadeira com todo mundo que existe o climatério, né, que é o período anterior à menopausa, que aí a mulher já começa a sentir os sintomas da menopausa, e a menopausa é uma data. É uma data que diz para a mulher assim, olha, ela ficou 12 meses sem menstruar consecutivamente, e aí, parabéns, você está na menopausa. Por acaso você espera a gasolina do seu carro acabar para botar mais gasolina? Não faz sentido, né? Eu não tenho que esperar todos os hormônios acabarem na mulher para eu ter que repor. Claro que, assim, a coisa é individual, de acordo com o sintoma, né? De tudo que ela está sentindo, exame laboratorial, para a gente poder chegar a um consenso. Mas a gente não tem que esperar a menopausa chegar, a gente já começa a tratar no climatério. Claro que é o que você perguntou de controle de doenças. Eu quero, sim, óbvio, controlar sintoma. Então, você chegar para uma mulher e ela tá lá com o famoso, por exemplo, o calorão, que é o fogacho, né? A mulher não dorme, fica transpirando, tá irritada, tem ressecamento vaginal, tem mais de 80 sintomas catalogados. Claro que a mulher quer se ver livre daquilo, né? E uma parte do que eu faço é buscando isso. Mas, além disso, eu quero trazer qualidade de vida para ela, controlando sintoma e prevenir doenças. Então, assim...
Incidência de infarto com a mulher que faz reposição hormonal é muito menor. Incidência de AVC é muito menor. Incidência de câncer de endométrio, câncer de mama, é justamente tudo ao contrário. Então, assim, eu quero controlar sintoma, sim, mas prevenir doença também, entendeu? Essa é uma das pegadas que eu faço lá no consultório. Maravilhoso, maravilhoso. Legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre nós, pensando como homem. Eu tô com 35, daqui a pouco, quem sabe, preciso começar a pensar, né? A reposição hormonal? A reposição hormonal para homens. Sim. É necessária? Quando é necessária? Com que idade talvez seja interessante começar a pensar nisso para os homens? Então, o homem é um pouco diferente da mulher, né? Não me pergunte por que papai do céu que escolheu. A gente tem andropausa? Sim, temos. É o que acontece. Se você colocasse num gráfico, né, a mulher ela tá lá plena, do dia para a noite, fecha a fábrica, acabou tudo, tá? O homem, a partir dos 35, que é a sua idade, ele vai perder 1% dos hormônios ao ano. Ou seja, se você for um cara saudável como você é, de um bom estilo de vida e tal, se você chegar aos 65 anos, perdeu 30% só dos seus hormônios. Então, assim, não tá ruim. Perto da mulher, né? Você tá muito melhor. Sim. Isso é muita teoria. O que eu vejo na prática, infelizmente? Assim. Um estilo de vida ruim, sono ruim, né? Sedentarismo, tudo que é o normal do planeta, você tá, infelizmente, obesidade também, tá? Você tá pegando, eu tô pegando cada vez mais cedo os homens com a testosterona ruim. Só que aí, dependendo da idade, a gente tem que corrigir causa. De novo, não adianta, às vezes você vai no colega, né, um colega médico, não, pô, a sua testosterona tá 200, vamos dizer. Aí, peraí, o Arthur tem 35 anos, cara, por que ele tá com 200 de testosterona? É a básica que eu te falei lá atrás, é a pergunta simples. Por quê? Talvez sejam fatores psicológicos. N fatores. N fatores. Obesidade e privação do sono são as duas principais. Entendeu? Então, assim, eu tenho que corrigir causa. Entendeu? Então, eu tô falando do cara mais jovem, né? Corrigir as causas e, às vezes, botar a fábrica para funcionar, que é o nosso testículo. Agora, o cara mais velho, não tem jeito. Aí a gente tem que fazer, assim, a reposição hormonal. Né? Entendeu? A gente estava brincando aqui logo no início, antes da gente começar, falando um pouco sobre chip, né? Que o pessoal tem falado, que fica meio estranho, né? Essa brincadeira, né? Mas como é que são as formas de fazer reposição hormonal? Já vi falar sobre via oral, tem a injetável. Como é que são as formas hoje são seguras, que são eficazes, tanto para homem quanto para mulher? Quais são hoje disponíveis? Homem e mulher é um pouco diferente, né? Na verdade, assim, a única diferença é que, por exemplo, a parte injetável, só o homem pode fazer, tá? De novo, não criticando, às vezes você vê colega aí fazendo reposição pessoal que malha bastante. Cara, mas aí é uma furada. Porque, assim, o que eu quero é saúde, né? O benefício estético é direito de cada um, não estou aqui para te criticar, né? Mas isso é consequência do seu trabalho, não é o hormônio que vai fazer aquilo. O pessoal acha que vou tomar hormônio, virei a Graciane Barbosa, o Arnold Schwarzenegger. Não é, cara, aquilo ali é treino e dieta. E também hormônio, né? Mas a forma de fazer reposição, então, assim, para o homem, a gente tem duas formas, na verdade, 3 formas, né? A injetável, né? O cremezinho, tá? Tem uma forma em creme? Isso, em gel, né? Ou, então, o implante, tá? A mulher não pode fazer o injetável, como eu te falei, senão ela vira uma menina vira um menino, né? Porque a dose é muito maior, faz pico, não é legal para a mulher. A mulher a gente faz por creme ou através de implante. Mas aí é a via, né? Escolha do paciente, escolha de sintoma. Não é melhor ou pior. Não é uma receita de bolo, né? Que a gente vai chegar assim, todo mundo é A, B ou C. A gente vai tentando buscar controle de sintoma e também levar em consideração custo. Né? Tem que levar de acordo com o paciente, né? Não é todo mundo que pode. O implante é um pouco mais caro, mas a segurança é muito maior. Do que então, o assim, creme ou do que... por exemplo, a o homem... eficácia. Quanto à eficácia? O homem, por exemplo, vou te falar na minha prática, tá? Um homem que tá, assim, muito ruim, com a testosterona muito ruim, cara, você passar aí cremezinho... Não resolve nada. Eu passo para todo mundo, para começar e tal, para ver a resposta, porque assim, eu brinco com todo mundo. O time que tá ganhando não se mexe. Então, de repente, o que é bom para você não é bom para mim, não é bom para ele, né? É individual. Então, a gente vai tentando e observando cada um. Vai fazer a melhor forma para cada paciente, mais ou menos assim. Então, a mulher não pode fazer o injetável,
A diferença é só essa, né? Os outros personalizado, dois... na verdade. Exatamente. Sim. Exatamente. Tem que ser. Cada corpo reage de uma forma diferente. Sim. Não pode ser... Padrão para todo Ctrl mundo, C, né? Ctrl V não dá, né, cara? Não dá. Não funciona. Eu tenho umas citações engraçadas, né, do Pablo Marçal, que ele fala assim, você tá inchado de açúcar, você tá todo inflamado. Ele fala assim. Sim. A gente acompanha muitos memes na internet, né? Aí eu acabei vendo também lá no seu Instagram, você falando muito sobre inflamação, né? Sobre tratar inflamações. Do que se trata especificamente isso? Isso hoje virou uma moda, né? O pessoal... tudo isso aqui inflama, leite inflama, não sei o que inflama. Como se inflamação fosse uma coisa, assim, anormal ou... Enfim, é uma coisa que é natural nossa, tá? Isso eu explico para os pacientes lá. Essa é uma reação do corpo, Exatamente. Né? É igual, como eu te falei, eu sou pediatra, né? Você explicar para a mãe que a febre é boa, porque a febre está querendo combater o patógeno, né? Ou seja, o vírus ou a bactéria. A diferença é que o nosso corpo, por exemplo, você vai lá no hipotálamo, né? Que é o lugar onde é o centro da nossa temperatura. Falando a grosso modo aqui, você chega lá, o hipotálamo, vamos subir essa temperatura aqui para matar esse vírus. O corpo, ele sabe ligar, ele não sabe desligar. Então, ele vai subir a 38, 39, 40, 40, tu vai morrer, cara, tu vai fritar. Então, para isso serve o analgésico, né? E o antitérmico, para baixar. Mesma coisa inflamação. Inflamação é um processo natural do nosso corpo, tá? Controle de infecção de um monte de coisa. Só que o corpo sabe ligar, mas não sabe desligar. Então, esse controle dessa inflamação é muito importante, tá? E o problema dessa inflamação, que o planeta está inflamado e não sabe. Porque essa inflamação que a gente chama é inflamação crônica subclínica. Ou seja, ela é crônica porque ela é de longo prazo e subclínica que você não sente nada, cara. Uau. Absolutamente nada. E aí você vai pedir os exames, né? Esses exames identifica-se somente por exames, que chama inflamograma, tá? E aí eu vou ver como é que você está, o seu grau de inflamação e ver se é necessário a gente mexer nisso. Mas aí eu falo com todo mundo, a gente vai usar alguma coisa que for fazer para você, não significa que eu vou usar aquilo ali, agora eu fui lá no Diogo, fiz tal tratamento, desinflamei e tô livre. Não é isso. Tá? É um morde-a-sopra eterno. Infelizmente é isso. E o grande X da questão, e eu explico isso para o paciente na minha consulta, o que mais mata no mundo hoje em dia? AVC, né? Infarto e câncer. São as principais causas de morte do mundo. São 3 doenças distintas, mas a causa das 3 é essa inflamação. Então, você entender a importância da gente tratar a inflamação de forma adequada. E isso envolve mudança de estilo de vida, tudo que a gente prega lá, né? Atividade física, sono e tudo mais. Pergunta ótima agora que me veio à mente aqui. A gente tem, eu particularmente tenho na família, além de muitos conhecidos, muitos amigos, que tem aí colesterol alto, pressão alta. E aí o pessoal tem muito aquela coisa de bota muito sal não, senão vai ficar com pressão alta. Não toma muito cerveja não, olha a pressão. O que realmente causa a pressão alta, ou pode vir a causar, ou te tornar... na verdade, essa possibilidade de alguém se tornar um hipertenso, ou isso é realmente alguma coisa genética? Como é que funciona isso hoje? Existe hoje, por exemplo, uma faixa etária onde pode acontecer maior incidência? Como é que funciona isso hoje? Pressão alta é multifatorial, né? Ou seja, são várias coisas que envolvem. Então, assim, obviamente, quem bebe, quem fuma, né? Quem tem a parte genética envolvida. E eu gosto até de explicar para os pacientes quando se fala de genética, porque parece que é uma coisa assim, exemplo, eu posso pegar o meu exemplo. Meu pai era hipertenso e diabético, tá? Minha mãe é hipertensa. As minhas irmãs, todas, são hipertensas e diabéticas. Eu não tenho nada, então eu sou filho de chocadeira. Né? Não é uma regra. Não é. O que é a genética na nossa vida? Fazendo uma analogia. Uma roleta? Como se fosse... Imagina uma arma engatilhada na sua cabeça, aqui, paradinha. Só que quem puxa o gatilho é você com seu estilo de vida. Então, assim, claro que você é metade da sua mãe e metade do seu pai. Isso é indiscutível. Então, ou seja, a carga genética está toda aí para você sim virar hipertenso, mas é o seu estilo de vida. Gatilho, essa ativação, é você que puxa. Uau. Entendeu? Então, assim, não é uma sentença. Tanto que eu sou prova. Hoje... Não é uma maldição hereditária. Não. Você será. Exatamente. Lembra sempre de quem é que puxa o gatilho. É você com seu estilo de vida. Entendeu? Então, assim, você citou o exemplo, por exemplo, colesterol. É outra coisa que assim, a gente pode até
falar um pouquinho, assim, colesterol é vilão, colesterol é mocinho. Tem colesterol bom, colesterol ruim. Nem tu nem eu, vamos colocar assim. Colesterol, por exemplo, quando você pega o colesterol no sangue, né? E aí, só para começar a desmistificar na cabeça das pessoas, 90% daquele valor que está ali é produzido pelo seu fígado. Então, não vem da sua alimentação. Essa é a primeira inverdade. E aí entra naquele papo que a gente conversou sobre o dinheiro. Né? Vamos falar sobre estatina, né? Que são os medicamentos usados para baixar colesterol. Hoje, são os medicamentos mais vendidos no mundo, cara. Tem 20 anos que o planeta usa estatina. Você me diz qual lugar do planeta que diminuiu a incidência de infarto com o uso de estatina? Nenhum. É grana, cara. É grana, é o que move o planeta. É pra manter as pessoas. Entendeu? E aí, assim, não estou dizendo que sou contra o uso de estatina. Assim, por exemplo, uma mulher. Tá? A mulher entrou na menopausa. Eu pego isso todo dia. Veio do cardiologista, tá com, sei lá, 250 de colesterol. Ele já vai, taca ali uma estatina na mulher. Cara, 90% do colesterol, então, é produzido pelo seu fígado, tá? E o colesterol é base para várias coisas no nosso corpo. Eu gosto de explicar isso para os pacientes. Quais seriam as utilidades do colesterol no corpo, então, por exemplo? Grande parte do seu cérebro é feito de colesterol, tá? Todos os seus hormônios esteroidais são feitos a partir de colesterol. Vitamina D, que não é vitamina, é um hormônio, é feito de colesterol. Então, você imagina a mulher na menopausa. Todo dia, vamos dizer, seu corpo produz 5 colesterolzinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Produz para fazer o hormônio, certo? Exato. Ela entrou na menopausa, a fábrica fechou. Não fechou? Porque ela parou de produzir. Teu corpo não sabe disso. Ele continua produzindo sempre os mesmos 5 colesterol. O que vai acontecer no sangue? Vai subir, cara. Vai subir. Aí tu vai no cara, o cara vai te tacar uma estatina. Você tem que tentar buscar causa. Entendi. Não é que, assim, pô, o cara que é um cardiopata, já infartou, já uso de stent, aí é outra parada. Ou tá com, sei lá, 500 de colesterol, 600, surreal, é outra. Sim, mas eu não preciso ficar perseguindo esse número 200. Quem tem 201 já tem que tomar essa porcaria dessa estatina. Não é, cara. Né? Nem tu, nem eu, como eu te falei. Vamos chegar no meio termo que vai ficar legal. Mas, infelizmente, o que move o mundo é o dinheiro. É o dinheiro. É por aí. Falando agora sobre colesterol, queria pegar esse gancho, né, para falar sobre emagrecimento, um pouquinho sobre emagrecimento. Sim. Disse a você que fiz um meu levantamento, né? Soroterapia. Vi também que está sendo muito divulgado, muito falado sobre isso. Vi muitas críticas, muita gente defendendo, muita gente atacando, muitos preconceitos, talvez. Sim, com certeza. Talvez muitos conceitos. Você quem vai me esclarecer isso aí. Fala para nós um pouco sobre o que é soroterapia. Então, soroterapia, o nome já diz, né? É fazer alguma coisa venosa. Por um acaso você passa mal, você tá com uma cólica renal. Você não vai numa urgência fazer, sei lá, um buscopan venoso, um tramal, né, o dipirona, que seja. Isso é uma via de administração. Então, assim, não existe... É o primeiro preconceito de, assim, nossa, é algo novo, é algo que inventaram, é algo para se ganhar dinheiro, né? O pessoal que critica. E aí critica, às vezes, sim, com fundamento, tá? Como... Há tempos atrás, sempre sai, né, notícia na internet. Às vezes eu faço até um vídeo para poder explicar aos pacientes. Uma época o Fantástico botou isso, né? Soroterapia e tal. Que a pessoa vai numa clínica... Lembro vai numa clínica e aí tem um cardápio. Soro da beleza. Soro do não sei o quê. Você isso não passa por uma consulta. Aí, filho, aí quem faz isso... É o trouxa, né? Soro pra cair o cabelo. Soro pra ficar bonito. Soro pra ficar feia. Sim, cara, isso não existe. Sim. Aí, assim, eles querem colocar no mesmo balaio que sou médico, que faço os exames, colho as histórias com esse doido picareta, né? Que aplica, sei lá, o soro da beleza. A soroterapia é super importante, eu sempre faço essa explicação para o paciente. Então, assim, igual o exemplo que eu te falei da cálcula renal. Se por acaso você chegasse na urgência, o Arthur, pô, tu tá morrendo de dor, toma um comprimido de pirona. Amigo, fala, meu doutor, me ajuda aqui, eu tô doendo pra caramba. Você não vai fazer primeiro na veia para tirar a dor e depois passar pro oral? É a mesma coisa que eu faço. Então, dependendo do sintoma que o paciente tá, de como estão os exames dele, a gente pode sim usar as terapias injetáveis para o tratamento como se fosse de choque, para tirar o paciente da crise,
para depois fazer a parte oral como complementar, entendeu? Então é mais preconceito, mais uma vez. Mais um, né? Pra desmistificar. Não, eu acho ótimo esse bate-papo, porque... E é ótimo estar aqui para as pessoas entenderem, né? Maravilhoso. Porque quando a gente vai para a internet, a gente vê sempre os defensores e os atacantes de todas as os dois estão... Né? Tudo que é excesso não é legal, né? Sempre os extremos. Os extremos não estão errados. Né? Sem saber nem o que é, eu já digo, tá errado. Tá errado. Falando de extremo, a gente tem acompanhado aí muitas blogueiras, muitas cantoras, muitos cantores, artistas diversos, né? Mexendo aí, eu gosto de brincar que elas ficam brincando de Photoshop da vida real. Nos seus corpos, nos seus rostos e fazendo todos os tipos de edições possíveis, às vezes impossíveis, né? Que parecem impossíveis, Sim. né? Emagrecimento. As técnicas de emagrecimento. O que hoje a gente tem, né, de autorizado, de realmente liberado no mercado? O que funciona de verdade? O que realmente hoje é autorizado? Eu sei que hoje tem coisas que são proibidas, tem coisas que são só... que devem ser usadas somente... por prescrição médica, o que hoje tem, o que tá acontecendo, o que realmente pode ser usado hoje no mercado com autorização da Anvisa, vamos dizer hoje. Sim, importante. Sempre com autorização da Anvisa, Sim. né? Primeiro, assim, prescrição médica é um ato médico. Bom. Então, não desmerecendo as outras profissões, pelo contrário, porque eu, por exemplo, né, trabalho diretamente na minha equipe, tem nutricionista, tem educador físico, que são fundamentais. Às vezes, muito mais importante do que eu faço para o benefício do paciente. Mas, pô, é igual eu falar assim, eu falo, vem cá, tira o aipim e bota arroz. Cara, eu não fiz nutrição. Então, deixa o meu nutricionista fazer essa parte e eu faço a minha. Então, assim, de medicamento, hoje, o que tem liberado no Brasil? Né? O Ozempic, que foi... famoso. O mais famoso, né? Eu tô falando de atual, né? Para não falar de coisa que já caiu, né? Moderno. O Ozempic eu usei muito na minha prática. Tá? Há muito tempo. E eu já vi uma coisa que, infelizmente, para a mulher, então é pior do que para o homem, porque assim, a mulher que já está de climatério para menopausa, uma das consequências diretas que acontecem na mulher é a sarcopenia, que é a perda de massa magra. Tá? Isso é natural dessa mulher. Beleza. Aí o cara vai e passa um Ozempic para essa mulher que já está perdendo massa magra. O Ozempic, como eu te falei, era o que a gente tinha para usar na época, né? Saiu um estudo agora recente, muito amplo, falando que 40% do peso que você perde é de massa magra. Então, assim, eu não quero, Arthur, que você não precisa emagrecer, mas se você precisasse emagrecer, eu não quero que você perca 1 grama de massa magra, irmão. Eu quero que aumente, mantenha e aumente, né? Então, você perder massa magra, você não está emagrecendo. Você está perdendo peso na balança, diretamente saúde. Músculo é saúde. Quem quer, como eu te falei, benefício estético, beleza, mas é saúde. Então, assim, o Ozempic vai cair em desuso. Já, né? Eu acho que, assim, claro que agora parece que, né? Acho que até a Prefeitura do Rio vai disponibilizar no SUS. Teve um pessoal, aquela Prefeitura de São Paulo, aquele prefeito de São Paulo, também, uma cidade engraçada, ele falou que ia liberar para todo mundo. Eu não sou contra, porque eu acho assim, é melhor do que nada, né? Mas assim... Mas há os riscos, há um risco sério, talvez, de morte ou não? Não, de morte não. Mas assim, sem o controle... O problema todo do público... Não, o do público é assim, será que vai haver o controle de verdade desses pacientes? Será que eles vão ser acompanhados de verdade? Mas isso é problema do gestor, eu não sou mais gestor. Ok. Já me virando aqui. E aí, assim, o Ozempic era o antigo, o que hoje tem no mercado... de mais moderno. De mais moderno. Que vai chegar no Brasil... Eu já uso na clínica, porque eu uso ele importado, que é o Monjaro, né? Que é Dizerpatida. Muito famoso. Ele é assim, que eles chamam de Ozempic. Falam o tempo todo o Ozempic dos ricos, né? Porque ele realmente tem um preço diferenciado. De novo, mercado. Peraí, você tem a galinha dos ovos de ouro, aquilo ali vai custar... a indústria vai querer ganhar, né? É uma medicação mais cara, sim. Só que, assim, ela tá chegando para, pra você ter ideia, substituir cirurgia bariátrica, cara. Uau! A perda de peso dela prometida em bula, tá? Com um estudo, é de mais de 25% do peso corporal. Caramba. Então, vai substituir bariátrica. Isso é o que tem, assim, hoje. E ainda vai chegar... Ela é análoga de 2 hormônios intestinais, tá? Que é GLP e DIP. Daqui a pouco, eu acho que 2026 vai ser liberado lá fora e aí eu provavelmente já vou conseguir chegar, que é a retratutida, que é análogo de 3 hormônios, que é GLP-1, glucagon
e DIP. Então, assim, imita 3 hormônios com o objetivo de controle da glicemia, né, que é o consequentemente emagrecimento, e faz lipólise também. Esse que é o que o Mounjaro faz. O que é lipólise? É queima de gordura. Isso, eu nem deveria estar falando isso aqui num podcast, né, porque é óbvio que, assim, o paciente, se ele não fizer nada, cara, ele vai emagrecer, porque ele queima gordura. Gordura localizada? Todas as gorduras, não vai ser, de A a B, perde gordura. E aí, é o que eu falo para todo mundo. Aí é o seu bolso que manda. Quanto tempo que eu tenho que usar? Depende. Eu ia dizer agora, então, quantas doses, quantas sessões? Então, isso é individual. Qual o seu objetivo, como você tá, e aí a gente vai escalonar, a gente vai subindo a dose de acordo com as semanas, e aí a gente chega no peso que o paciente deseja, né? E tá bom na biopedância, na balança, tá legal. Aí a gente faz o caminho contrário, isso para evitar reganho de peso. Então a gente vai subir na dose, por exemplo, você começa com 2,5, 5, 7,5, 10, 12, chega até 15 miligramas. Alguns pacientes, né? Quem tem essa necessidade. Sim. Chegou lá no 15, eu vou fazer o caminho ao contrário, tá? Até chegar no 5 de novo. Faço 1, 2 meses, aí eu te garanto com isso, em estudo, que você só perde no máximo, reganha, na verdade, 15% do peso. Então, assim, fundamental. Caramba. Só que nesse tempo, é o que eu falo para todo mundo, é uma medicação que aquilo ali é como se fosse uma bengala. Ia perguntar agora, nesse tempo, quando a gente fala de medicina integrativa, também é feito um trabalho psicológico junto, também é feito um trabalho de na minha equipe tem psicólogo. Esse é o entra ponto, tudo de isso, nutrição. entra o psicólogo, Sim, com tá? Para certeza. entender qual é a sua relação com a comida. Porque Entendeu? não adianta, eu vou tomar um Mounjaro e vou continuar indo pro rodízio de pizza. Exatamente. Não faz sentido. É o que eu falo assim, por exemplo, Total. o paciente brinca, às vezes fala assim, rapaz, esse Mounjaro é muito bom, né? Eu comia uma pizza inteira. Agora eu tô comendo meia. Você vai emagrecer? Vai, porque você comia uma, comeu metade. Só que, meu amigo, você não entender, não é que eu condene a pizza, eu como tudo, não tem problema nenhum. O problema é a quantidade. Então entra, assim, a equipe multidisciplinar, o psicólogo para entender a tua relação com a doença, tá? O nutricionista para te ensinar a comer decentemente e o educador físico para fazer o exercício físico. Se você não tiver esse tripé, cara, você não vai conseguir chegar no teu objetivo, que é o emagrecimento e principalmente a manutenção do peso. Senão você joga seu dinheiro fora. É um medicamento caro, você vai ficar nesse efeito sanfona. Se você não mudar estilo de vida, não existe receita mágica. Aquela coisa antigamente, né? Tinha o doutor... Tu é jovem, tu não sabe. Doutor Caveirinha, né? O pessoal ia no doutor Caveirinha, que o cara passava uma formulinha lá de anfetamina, um monte de porcaria, o cara não comia nada, aí ficava igual uma caveira, depois virava um gordão de novo. Não é assim, cara. Entendeu? Eu quero que as pessoas mudem estilo de vida. E é o meu objetivo diário no consultório. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Todos hoje, no caso, tanto o Ozempic, hoje ele tem essa questão da segurança, é um medicamento seguro. O Mounjaro hoje são medicamentos seguros para uso. Claro, sob prescrição médica, são medicamentos seguros para serem usados. Completamente seguros, tá? Claro que, assim, tem às vezes burburinho, né? Outro dia, a imprensa sempre... Eu nem critico, porque, assim, a questão, eles querem informar. Né? Mas é assim, às vezes faz uma mensagem sensacionalista, né? uma matéria, né? Sim. O Ozempic está relacionado a risco de cegueira. Aí, peraí, vamos ver esse estudo? O que esse estudo está falando? Por quê? Então, calma, exatamente. É igual o que eu te falei do WHI. Porque então, tem... Calma, né? Sim. Assim, com acompanhamento, usando direitinho, né? Com acompanhamento médico e equipe multidisciplinar, é um medicamento maravilhoso. Tá? E chegou para... O Mounjaro, então, chegou para destruir todo mundo. Vai botar o Ozempic na geladeira. Quando você fala de um medicamento que substitui uma bariátrica... Porque eu sempre penso, né? Lembro de algumas pessoas na família, alguns conhecidos que fizeram, é algo que realmente era muito agressivo. Cara, é muito tinha um agressivo. tempo de recuperação para a pessoa, você via na verdade, hematomas, né? Não, e Arthur, não é só isso, não é só a questão do pós-operatório. A questão que, assim, bariátrica... Eu brinco com todo mundo que eu falo o seguinte, o problema da bariátrica, sabe qual é? É que ela opera o lugar errado. Tinha que operar a cabeça do paciente, entendeu? Então, assim, se você não mudar, você vai... O paciente, eu sei que eu pego o tempo todo, cara. O paciente, se não consegue comer, sabe o que ele faz? Ele pega um leite moça e assim, não consegue... Vira. Entendeu? E qual é o problema todo?
ele, assim, diminui a absorção de muitos nutrientes. Então, eu pego o paciente, é minha rotina. Uma anemia, talvez? Anemia, deficiência de vitamina B12, porque nada absorve igual. E aí é pro resto da vida, irmão. Então, será que vale a pena? A bariátrica vai cair em desuso. Porque, assim, é muito agressivo, né? Deixa o paciente doente, no final das contas, e não resolve o problema, porque operou a barriga e não operou a cabeça. Né? Eu tenho que trabalhar a cabeça, mas aí é uma coisa que não é da noite pro dia. Por isso que é um acompanhamento de um tempinho aí. Com certeza, com certeza. Me responde agora. Você disse sobre uma equipe multidisciplinar. Eu entendo que, com certeza, não dá para fazer toda essa transformação. Ninguém faz nada sozinho. Toda essa transformação sozinho. Hoje você trabalha com parceiro, hoje você tem uma sociedade. O que você tem feito? Vi também que tem algo novo acontecendo lá em Petrópolis. Você está trazendo algo novo para lá. Sim. Fala um pouquinho sobre esse teu projeto. Na verdade, o que acontece? Contar um pouco da história... É o meu sócio, né? O Álvaro. Sim. É um menino que... É um menino... Depois até se passar as imagens dele aí. Esse aí. Álvaro Rodrigues. Olha pra cara desse garoto. Parece nem é médico, né? Olha lá. Sim. Parece um acadêmico de medicina, né? Sim. Mas, cara, esse cara é fera. Como é que eu conheci ele? Minha mulher, não sei a sua, né? A minha é maluca. Adora um cirurgião plástico. E aí, tinha nada pra fazer, cara. Não, preciso olhar um negócio aqui. Amor, você conhece esse médico? Porque... acho que a gente é médico, a gente conhece todos os médicos. Falei, cara, nunca ouvi falar. Não conheço, é um menino novo. Isso tem tempo, tá? Sim. Isso tem uns 3 anos, mais ou menos. E aí, vamos na consulta? Vamos. Eu vou contigo. Aí cheguei lá, aí ele já... Você se apresentou? Não. Aí ele veio, oi, tudo bem? E aí, tipo, me reconheceu. Como eu te falei, já fui diretor. Sim. E aí, ele trabalhou comigo numa UPA, que eu era coordenador dele. E eu não lembrava, porque ele era plantonista do final de semana, quando eu tava fazendo residência. Não conseguiu passar despercebido. Não lembrava dele. Aí, você não conseguiu passar despercebido. Porque eu era o chefe, né? Eu era o chefe chato. E aí, assim... Aí a gente batendo um papo e tal, e aí falei com ele sobre medicina, o que eu fazia, que eu emagrecia os pacientes e tal, tudo o que eu fazia. E aí a gente começou a bater um papo ali que virou, assim, uma coisa que já era rotineira minha, né? O paciente emagreceu e tal, pô, você conhece um cirurgião plástico? Aí eu mandava para outros colegas da cidade, porque eu não conhecia o trabalho dele. Esse cara é bruxo, velho. Eu brinco com ele que eu falo assim, se você vê os antes e depois do que esse garoto faz, ele é maravilhoso. Sem o podcast é comigo aqui, né? Mas não querendo vender o peixe, o garoto é fera. E aí, assim, a gente começou a trabalhar em parceria. Então, assim, emagreceu, vai para ele. E ele começou também a fazer o contrário. Poxa, chegou lá a paciente tal... Olha só, se você emagrecer um pouquinho mais, volta para mim melhor. Então, assim, essa parte de desinflamação, tudo isso que eu faço, o pós-operatório dele é muito melhor. A parte do Mondiaro também, no pós-operatório imediato dele, para evitar reganho de peso, é muito importante. Então, a gente começou com essa parceria, cada um no seu consultório. Sim. E um dia... por obra do destino, que eu não acredito nisso, eu tive um problema onde eu estava trabalhando e ele também teve um problema e a gente se ligou. Cara, foi incrível. Foi assim, foi uma sexta-feira que eu tive um problema. Ele me ligou na segunda. Foi muita loucura. Ele me ligou na segunda e falou assim, irmão, deixa eu te falar. Lembra daquele papo que a gente de montar alguma coisa? Falei, lembro, Álvaro, lembro. Ele, cara, o que tu acha de fazer agora? Aí eu falei assim, pô, tu tá de brincadeira. Eu falei, cara, ele, pô, me estressei aqui. Eu falei, cara, eu também me estressei, velho. Eu falei, então é a hora, né? E aí a gente começou a procurar um espaço. Vocês são do Rio, né? Mas, assim, Petrópolis é uma cidade bonita e tal. E tem, assim, um bairro que é bem famoso. Na verdade, o bairro mais nobre da cidade chama Valparaíso. A gente pegou uma casa lá centenária, grande, com 200 metros quadrados. E estamos fazendo uma obra para montar uma clínica que acredito que até dezembro vai ficar pronta. Porque a casa é antiga. Vou ficar pra lá visitar. Vamos embora. Não, vamos na inauguração, primeiro. Aí sim. Né? Chamar o Marcos. Vamos embora subir todo mundo. Sim, vamos sim. Né? Mas aí, assim, curtir o friozinho. E, assim, é um projeto, é um sonho, na verdade, que, assim, até para mim é uma coisa que eu não me imaginava. Eu comecei, é o que eu te falei, a minha vida toda é o Diogo pediatra, o Diogo gestor. E aí começa o Diogo médico integrativo, atendendo uma manhãzinha, depois uma manhã, uma tarde, 2 dias, e aumentando. Falei, cara, agora é a hora da brincadeira ficar mais séria. Quadrados não é para qualquer um. E aí a gente vai sublocar, vai botar outros médicos só voltados para nossa área. Então, assim, já tem um colega que faz harmonização glútea. Uau! Faz... Eu ouvi falar sobre a harmonização peniana. Exatamente, ele faz... Então, isso, né? Esse mesmo colega faz isso. Harmonização glútea. Tá? A harmonização
peniana e faz transplante capilar também. Então, assim, todos os profissionais que vão trabalhar com a gente vão ser só todos voltados para nessa área assim, de estética, qualidade de vida. Então, vai ter um vascular para cuidar de varizes, vai ter um dermatologista, né? Educador físico também, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, tudo voltado para essa área. Maravilha. Eu vou fazer questão de estar lá na Vamos inauguração, embora. com certeza. Até dezembro, se Deus quiser. Até dezembro. E depender da arquiteta, que é minha irmã, que está fazendo o projeto. Então vai sair rápido, vai sair rápido. A última pergunta, para a gente partir para as considerações finais. Conta aí, deixa para a gente aí, o que você tem aí, um caso que você tem em mente, que foi marcante para você, que teve aquela transformação radical, aquela que você vê assim, que você lembra... Caramba, essa aqui me marcou assim, na minha carreira de transformação. Sim. Na verdade, sim, eu tenho vários, né? Mas assim, como eu te falei, o legal é a gente tentar mudar a vida das pessoas, cara. E não é conversa de vendedor aqui, mas assim, o que eu faço, cara, é tão gostoso. Eu não devia nem receber para isso, de coração. Porque assim, você imagina pegar um paciente, uma mulher que está na menopausa, cara, acaba com a saúde da mulher. Acaba casamento, irmão. Eu vejo isso na prática o tempo todo. A mulher não se entende com ela mesma, não sabe se expressar, às vezes não consegue chegar para o marido e explicar aquilo tudo, tudo que ela está passando, né? E às vezes estão os dois doentes, que é a grande maioria, e aí assim, você vê o dia a dia, vê o feedback, claro que assim, não posso, até eticamente, favor, né, não posso entrar em detalhes, eu digo, citar paciente A ou B, mas cara, são centenas e dezenas, e é muita gente que eu consigo mudar. E assim, por exemplo, o exemplo de sei lá, você me falou um exemplo assim, específico, eu tenho um cara que chegou comigo, já acompanha comigo, ficou meu amigo, virou meu contador, sabe? Eu tenho essa coisa de, assim, de acompanhar os pacientes, por exemplo. Arthur, vamos emagrecer, vamos... Cara, eu tenho um Gym Pass, né, que você consegue treinar em qualquer lugar. Eu vou treinar com os pacientes. Eu marco, como eu posso treinar em qualquer lugar? Então, eu vou treinar na academia A, academia B. E você vai acabando pegando amizade. E aí esse cara, que é o Marcelo, esse posso citar porque virou meu irmão. Cara, você imagina pegar uma pessoa que tá gordinha pra caramba, lutando pra emagrecer. O cara virou triatleta, irmão. Uau. Tá correndo maratona. Entendeu? Aí toda semana ele marca no Instagram. Cara, ele marca no Instagram assim, aí, sei lá, 5 quilômetros, ele corria há um ano atrás em 35 minutos. Aí agora, 29, 27. Caraca. Cara, é muito legal. É o que eu te falo, não tem preço, eu não devia ganhar por isso, velho. Que é gostoso pra caramba de fazer. É muito legal. É muito bom. Muito bom. Partindo para as nossas considerações finais aí, doutor Diogo, deixa pra quem está nos ouvindo, alguém que está procurando ter uma condição de vida melhor, alguém que está aí, talvez obeso, hipertenso, mas alguém que talvez esteja naquele limite de chega, eu quero mudar de vida, para mim já deu. Qual o recado que se deixaria? Pode falar diretamente para a câmera. Qual o recado que se deixaria assim para essa pessoa que está no limite, assim, vamos dizer aí? Na verdade, assim, dizer que antes tarde do que nunca, o importante é você começar. Né? Não é uma coisa fácil, tá, de se fazer, mas sempre é possível. Eu tenho a minha paciente mais velha, sabe quantos anos ela tem? 85 anos, cara. E se tu olhar para ela, que assim, ela já chegou para mim já bem, tá? Ela me seguia no Instagram, em Petrópolis não tinha nenhum médico integrativo, e veio para mim, então assim, a minha paciente mais velha. Mas assim, de A a Z, dependente da idade, o importante é você começar. Né? E aí, é o que eu sempre falo para todo mundo, é enxergar, olhar o horizonte. Aonde eu quero chegar. Isso não é uma maratona, né? Por exemplo, se for falar de perda de peso, não é do dia para a noite, não é uma competição de que tem um mês que você vai perder um pouco mais. O importante é você estar e ir até onde você quer chegar no seu objetivo. E eu pego na mão mesmo, com o maior prazer, e levo até o objetivo. Até engasguei aqui, cara, porque é gostoso demais fazer. Isso é muito legal. É muito legal. Doutor Diogo Macedo esteve conosco. Deixa aí para quem quer te achar nas redes sociais, para quem quer te achar na internet. Além da cidade de Petrópolis, deixa seu endereço, suas redes sociais, fala diretamente para a câmera aí. O meu Instagram é @drdiogomacedo. É a única forma mais fácil de me achar no Instagram. Lá tem todos o link para marcação de consultas. É um prazer. Grande prazer. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Espero uma próxima ocasião. Obrigado, irmão. E a inauguração. Dezembro, se Deus quiser, dependendo da dona Marcela, arquiteta. Prazer. Um abraço. Tchau. Até o próximo Rota da Saúde.